Eterno e soberano e grande Pai que está no céu, no nome do teu Filho querido Jesus Cristo, na pessoa do teu Espírito Santo, nesse momento precisamos e queremos e aceitamos a ouvir a tua palavra e o que o Senhor tem para as nossas vidas. Está o teu servo, o cooperador Jonatas, que está, Pai amado, com a palavra já para trazer para os nossos corações certeza absoluta que veio do teu trono. Usa ele como o Senhor tem costume de usar e continua falando com a tua igreja, em nome de Jesus. Para mim é um grande prazer estar aqui, novamente, poder trazer a palavra que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e eu peço para que o Espírito Santo possa quebrantar os nossos corações, para que possamos estar atentos ao que Ele tem para transmitir para nós essa noite. Antes de tudo, essa palavra que Deus colocou no meu coração, ela fala comigo. Antes de falar com qualquer outra pessoa, ela fala comigo. E ela é uma mensagem de quebrantamento, uma mensagem que nos leva ao arrependimento. Então eu gostaria que, sem perder tempo, irmãos, a gente pudesse abrir lá em Mateus capítulo 16, do 1 ao 4. Mateus capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Digam amém. 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 Glória a Deus. Diz o seguinte: os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então, irmãos, para a gente entender um pouco do contexto desse capítulo aqui, os irmãos podem se assentar, desse capítulo e desse versículo aqui. Nesse momento, os fariseus, assim como tinham costume de fazer, assim como estavam acostumados a fazer, estavam ali para testar Jesus. Jesus havia acabado de realizar um milagre, a multiplicação de pães e peixes. No capítulo anterior fala sobre esse milagre que Jesus havia realizado. E nesse momento, os fariseus e os saduceus se achegam diante de Jesus para testá-lo, para colocá-lo à prova. E eles perguntam para Jesus se ele poderia dar um sinal, se ele poderia demonstrar um sinal do céu, um milagre, algo que pudesse testificar a autoridade de Cristo. E Jesus, como era muito inteligente, Jesus era uma pessoa muito inteligente, muito sábia. Ele diz para os fariseus e saduceus: vocês são capazes de ver quando vai chover, vocês são capazes de ver quando vai vir uma tempestade olhando para o céu, mas vocês não conseguem enxergar os sinais dos tempos. Aleluia! De que sinais são esses que Jesus está falando, que os fariseus e os saduceus não são capazes de enxergar? Jesus está dizendo para eles: vocês são capazes de ver se vai chover ou não, porém vocês não conseguem ver que a minha presença aqui, ou seja, a presença de Jesus naquele tempo, era um sinal dos tempos. Era um sinal já profetizado há tantos anos na palavra de Deus. O fato de João Batista ter pregado sobre arrependimento, ter pregado sobre a vinda de Cristo, e o fato de Cristo estar naquele momento ali, realizando milagres, falando sobre a sua crucificação, falando sobre a redenção, já era um sinal dos tempos. E os fariseus e os saduceus não conseguiam enxergar isso, não conseguiam entender esse sinal de que Jesus estava falando.
Então, irmãos, é o que a gente pode perceber aqui, que os fariseus tentaram testar Jesus nisso, só que eles não percebiam que eles estavam cegos, eles não conseguiam enxergar que Jesus já era o maior sinal que poderia haver. A presença de Cristo ali já era o maior sinal que poderia haver. E Jesus continua: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os retirou. Irmãos, que geração é essa que Jesus está falando? Para quem Jesus está falando? Com quem Jesus está se comunicando aqui? Será que somente a geração daquele tempo? Será que ele estava falando somente às pessoas que estavam ali ouvindo ele? Somente aos seus discípulos? Somente aos fariseus? Somente às pessoas que morreram naquela época? Ou será que ele também está se comunicando conosco hoje? Será que Jesus não quer nos alertar? Será que Jesus não quer nos despertar hoje? Para entender que geração é essa que Jesus está falando, nós precisamos avançar um pouco. Lá em Mateus, capítulo 24, do versículo 32 ao 34. Que diz o seguinte, lá em Mateus, capítulo 24, do versículo 32 ao 34. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Em Mateus 24, Jesus está falando de uma geração que não haveria de passar sem que todos os sinais do fim dos tempos se cumprissem. Em Mateus 24, os discípulos estão mostrando o templo de Salomão para Jesus. E Jesus diz para os discípulos: esse templo vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos ali perguntam para Jesus: mas o que é que tem que acontecer? O que é que vai acontecer para que a gente saiba que esse tempo está chegando, que a sua segunda vinda está próxima? E Jesus começa a falar todos os sinais dos fins dos tempos. Jesus começa a falar da apostasia, Jesus começa a falar da maldade se multiplicando, Jesus começa a falar das pandemias, das doenças. Jesus começa a falar do anticristo que haveria de se revelar. E em Mateus 24, versículo 32, Jesus fala da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Aleluia! Que figueira é essa? Quem representa a figueira na Bíblia? Quem representa a figueira na palavra de Deus? A figueira é Jerusalém, a figueira é o povo judeu. Ou seja, enquanto não haver renovo para o povo de Israel, enquanto não haver renovo em Jerusalém, enquanto não haver arrependimento do povo de Israel, essas profecias, isso aqui não vai ter se cumprido, e a geração não vai ter se passado. Tem muita gente que diz que esse capítulo, esse versículo fala sobre Jerusalém ter sido considerada uma nação. Porém, isso aqui fala de algo muito mais profundo, porque fala de renovo, fala de folhas que brotam, fala de frutificação. E o povo judeu ainda não reconheceu Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Eles acreditam que Jesus foi um profeta, mas não o reconhecem como Messias. Então, esse renovo e essa transformação da figueira fala sobre isso, sobre o arrependimento do povo de Israel. Então, nós podemos considerar que nós somos esta geração, que nós fazemos parte desta geração, que Jesus está falando em Mateus 16. Aleluia! E quais são os adjetivos que Jesus usa para falar sobre essa geração? Jesus diz: uma geração má e adúltera.
uma geração má e adúltera. Irmãos, não é difícil perceber que Jesus está falando para nós. Basta ligar o noticiário hoje em dia, basta ligar o jornal, que nós vemos o quanto as pessoas estão más, o quanto a maldade se multiplicou. São pais contra filhos, são filhos contra pais, pais matando filhos, filhos matando os pais, tanta prostituição, tanta lascívia, tanto pecado que há no mundo. Nós somos essa geração que Jesus usa o adjetivo de má. Aleluia. E de adúltera. Por que adúltera? Irmãos, quando uma pessoa firma um compromisso, uma aliança, um casamento com outra pessoa, ela diz ali no altar: até que a morte nos separe. Eu vou ser fiel a você até que a morte nos separe. E não é diferente com o homem e Deus. Por quê? Porque o homem firmou uma aliança com Deus. O homem firmou uma aliança de fidelidade a Deus. E quando o homem deixa ídolos entrar no seu coração, ele está sendo infiel, ele está sendo adúltero. É isso que Jesus está dizendo aqui. É o adultério no sentido da idolatria. Aquilo que as pessoas daquela época e as pessoas hoje em dia têm deixado entrar no seu coração, têm deixado tomar o centro de suas vidas. Isso é idolatria, é aquilo pelo qual você presta culto, é aquilo pelo qual você adora, você exalta. Aleluia! Quantos hoje em dia, irmãos, não têm idolatrado a si mesmos? Quantos hoje em dia não têm sido amantes de si mesmos? Como a palavra de Deus mesmo diz. Basta a gente entrar no Instagram, numa rede social, a gente vê o quanto as pessoas têm sido idólatras, o quanto as pessoas têm idolatrado a si mesmo, o quanto as pessoas têm sido amantes de si mesmas, estão muito mais preocupadas com a sua aparência, com a sua beleza, com as suas riquezas, com aquilo que elas podem conquistar, com aquilo que elas podem obter, do que verdadeiramente com a vontade de Deus, do que verdadeiramente em seguir a Cristo, em morrer para si mesmo, em morrer para suas próprias vontades. Aleluia! Por isso Jesus diz, geração adúltera. Por quê? Porque os fariseus e os saduceus naquela época estavam muito mais preocupados com aquilo que as pessoas pensavam deles, com aquilo que eles aparentavam para as pessoas, do que verdadeiramente com a vontade de Deus. Eles eram idólatras, eles idolatravam a sua própria imagem. Então eles iam ali nas ruas e faziam jejuns ali na frente de todo mundo, faziam orações eloquentes para que as pessoas vissem eles, para que as pessoas pudessem ver eles e elogiá-los. Não é muito diferente do que tem acontecido hoje em dia, não é mesmo? Não é muito diferente do que nós vemos hoje em dia, o quanto as pessoas estão preocupadas com a opinião das outras pessoas, o quanto as pessoas estão vivendo as suas vidas para agradar o mundo, para agradar as suas próprias vontades. Aleluia. 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 E o que Jesus continua dizendo: esta geração me pede um sinal do céu. Essa geração má e adúltera me pede um sinal do céu. Irmãos, basta nós olharmos para as igrejas hoje mais lotadas, para a gente ver o quanto as pessoas não se importam verdadeiramente com a vontade de Deus para a vida delas. Elas só querem aquilo que Deus pode dar para elas, que Deus pode oferecer para elas. Elas só querem um sinal de Deus, um sinal milagroso de Deus. Aleluia! Basta nós olharmos para as igrejas lotadas hoje. O que tem sido pregado nessas igrejas? O que tem sido falado para as pessoas dessas igrejas? Aleluia! Deus vai prosperar a sua vida.
Venha para a igreja, Deus vai te abençoar, você vai ser próspero, você vai ser rico, você vai ser tudo aquilo que você quer ser, Deus vai realizar os seus sonhos. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo que Deus não realiza sonhos, que Deus não pode nos tornar prósperos, mas existe uma diferença em crer naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas e viver em razão disso. Existe uma diferença em seguir a Cristo por amor, seguir a Cristo porque Ele nos resgatou, porque Ele nos livrou do jugo do pecado, porque Ele nos tornou livres da escravidão do pecado, e seguir a Cristo por aquilo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele pode nos oferecer de bom. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, por isso que Jesus trata essa geração como adúltera, porque é uma geração que tem se desviado da vontade de Deus, da vontade primordial de Deus, e tem seguido os seus próprios caminhos, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. E é uma geração que tem pedido um sinal do céu, mas o único sinal do céu que será dado a essa geração é o sinal de Jonas. O que Jesus estava querendo dizer com o sinal de Jonas? Irmãos, basta nós olharmos para a vida de Jonas, para a trajetória de vida de Jonas, para que a gente possa entender de que sinal é esse que Jesus está falando. Glória a Deus! Nada mais é do que o sinal de arrependimento. Jesus esperava daquela geração, e espera da nossa geração, um coração quebrantado. Aleluia! A palavra de Deus diz: bendito aquele que tem um espírito quebrantado. O que é um espírito quebrantado? É a pessoa que reconhece os seus pecados, é a pessoa que reconhece a sua natureza caída, é a pessoa que reconhece que precisa de Cristo, que precisa se arrepender todos os dias, que precisa mudar de trajetória todos os dias. Aleluia! Irmãos, Jonas, quem conhece a história de Jonas, sabe que Jonas foi um profeta usado por Deus, e Deus ordenou a Jonas, Deus deu uma ordem a Jonas: Jonas, vai até Nínive e prega sobre o arrependimento daquela cidade. Jonas, vai até Nínive e fala que eu quero destruir aquela cidade, e que se eles não se arrependerem, eu vou destruí-los. Mas Jonas, na sua atitude de rebeldia, porque Jonas não queria ver o arrependimento de Nínive, Jonas queria que Nínive fosse destruída, que a população daquela cidade fosse destruída. Por quê? Porque era uma população perversa, era uma população que perseguia o povo judeu, que matava as pessoas, que matava as mulheres, as crianças. Então Jonas não desejava a salvação de Nínive. Então, em rebeldia, ele se desvia da vontade de Deus. Ao invés de ir para Nínive, Jonas pega uma embarcação e vai para Tarsis. Ao invés de seguir o caminho que Deus havia mandado ele seguir, ao invés de cumprir a vontade de Deus, Jonas vai para Tarsis, fugindo da vontade de Deus. Irmãos, hoje Deus tem chamado a igreja que tem fugido da vontade dele ao arrependimento. Todos que têm se desviado da vontade de Deus, todos que têm seguido por um caminho contrário à vontade de Deus, todos que têm seguido as suas próprias vontades, todos que têm seguido as suas próprias mentes, os desejos daquilo que querem. Jesus tem chamado ao arrependimento. Toda igreja que tem vivido a sua própria vontade, toda igreja que não tem se entregado à mão de Deus, à vontade de Deus, ao agir de Deus para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Quantos irmãos não têm sido chamados? Quantos irmãos não têm sido chamados para pregar o Evangelho? Quantos irmãos não têm sido chamados, onde quer que estejam, no seu trabalho, na sua casa,
onde quer que estejam, para falar do amor de Cristo, e por medo, muitas vezes, por não querer se constranger, por não querer ter a sua imagem mudada, ter a sua imagem suja, deixa de pregar, deixa de fazer a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que por conta do nome dele, por conta de Cristo, nós seríamos odiados, nós seríamos perseguidos, e muitas vezes porque nós estamos com vergonha, muitas vezes porque nós nos sentimos constrangidos, nós deixamos de falar do amor de Cristo, nós deixamos de pregar o arrependimento às pessoas. Porque talvez se você fizer isso, você vai perder o seu emprego. Porque talvez se você fizer isso, as pessoas não vão gostar mais de você. Porque talvez você vai perder amigos. Aleluia, glória a Deus. Pergunte para a Jéssica hoje, ela contou o testemunho dela. Pergunta para ela quantos amigos do mundo ela não perdeu por seguir a Cristo. Quantos amigos do mundo ela não perdeu por fazer a vontade de Deus, por seguir a vontade de Deus para a vida dela. Eu aposto que ela perdeu muitos amigos, porque é isso que acontece. O mundo só quer de nós aquilo que nós podemos dar a ele. A partir do momento que nós começamos a confrontar o mundo com a palavra de Deus, com a palavra de arrependimento, é claro que essas pessoas vão nos odiar. Aleluia, glória a Deus. Mas nós não podemos deixar de fazer aquilo para o que Deus tem nos chamado, simplesmente porque nós temos medo, ou porque nós nos sentimos envergonhados. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas hoje não têm se perdido? Quantas pessoas hoje não têm ido para o inferno? Porque a igreja muitas vezes deixou de pregar a palavra de Deus como deveria. Porque a igreja muitas vezes deixou de pregar sobre o arrependimento como deveria. Aleluia, glória a Deus. Então Jonas, ele entra naquela embarcação e segue para Tarsis, fugindo da vontade de Deus. E assim que ele entra naquela embarcação, ele vai ali para dentro do navio e ele dorme. Ele cai no sono, ele tira um cochilo e começa uma tempestade muito forte. A embarcação começa a ser jogada de um lado para o outro, a água começa a entrar dentro do navio, e aquelas pessoas que estavam ali começam a se desesperar, começam a clamar aos seus deuses falsos, aos seus deuses de mentira, para que fossem salvos. Enquanto isso, Jonas, que conhecia o verdadeiro Deus, Jonas, que servia ao verdadeiro Deus, estava lá dentro do barco dormindo. Aleluia. Jesus tem chamado a igreja que está dormente ao arrependimento. Jesus tem chamado aos crentes mornos ao arrependimento. Aleluia. Irmãos, o que é um crente morno? O que é a pessoa morna que Jesus disse que vomitaria da sua boca? Irmãos, morno não é aquela pessoa que está com um pé no mundo e um pé na igreja. Tem muita gente que acha isso, que morno é aquela pessoa que está inconstante na sua relação de fidelidade com Deus. É aquela pessoa que um dia vai na igreja, no outro já está ali num prostíbulo, no outro já está ali se prostituindo, se bebendo e ficando bêbada. Mas não, essa pessoa já está desviada. A pessoa que está em cima do muro, ela já está desviada. Morno, irmão, é aquela pessoa que vive de maneira inconstante no que se diz a sua dedicação, a sua fé em Cristo.
é aquela pessoa que não está necessariamente vivendo em pecado, mas é aquela pessoa que ora só quando tem vontade, é aquela pessoa que ora uma vez por semana, nos outros dias da semana ela não ora, é aquela pessoa que vive uma inconstância no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus. É aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus, que pensa que só por estar aqui na igreja, só por vir nos cultos de domingo, só por vir em alguns cultos, ela já está salva, ela já conhece a Deus, ela não precisa de mais nada. Esses são os mornos, aleluia, que não são quentes nem frios. Não são frios porque não estão totalmente desviados, não estão totalmente no mundo, e não são quentes, por quê? Porque não impactam o mundo, porque não parecem ser cristãos de verdade. Aleluia, glória a Deus. Jesus tem chamado aqueles que estão dormindo hoje ao arrependimento, aqueles que deixaram por algum motivo de buscar a sua presença como deveria, aqueles que por algum motivo estão frios, aqueles que por algum motivo não têm mais aquela paixão por Cristo que já teve. Aleluia. Aqueles que por conta da religiosidade hoje estão frios, vêm aos cultos, mas não sentem nada, vêm aos cultos, mas não sentem a presença de Deus, oram, mas é como se não estivessem falando com Deus. Aleluia. Jesus tem chamado essas pessoas ao arrependimento. Jesus tem nos chamado ao arrependimento, a igreja brasileira ao arrependimento. Jesus tem chamado a sua igreja, o corpo de Cristo, ao arrependimento. Aleluia. Jesus não vai vir buscar uma igreja morna. Jesus não vai vir buscar uma igreja que não é sal, que não é luz para o mundo. Jesus veio buscar uma igreja santificada, uma igreja que o ama de todo o coração, uma igreja que é capaz de morrer por ele se for preciso. É essa igreja que Jesus veio buscar, é essa igreja que nós devemos ser. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, por que Jesus nos compara ao sal? Por que a palavra de Deus nos compara ao sal e à luz? Por quê? Porque o sal, irmãos, porque o sal é o tempero mais poderoso que tem. Uma pitada de sal numa comida é capaz de mudar todo o gosto daquela comida. Aleluia. Uma pitada de sal, um pouquinho de sal que você coloca ali, muda todo o sabor daquela comida. Será que nós podemos dizer que hoje a igreja brasileira, a igreja do mundo, a igreja que é o corpo de Cristo, será que nós podemos dizer que essa igreja hoje tem sido sal? Será que verdadeiramente nós temos mudado todo o ambiente em que nós estamos? Será que verdadeiramente nós temos impactado o mundo e as pessoas que precisam de Cristo? Com a nossa palavra, com as nossas atitudes? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, e ali continua a trajetória de Jonas naquela embarcação. Quando aquelas pessoas que estavam ali na embarcação já haviam esgotado todas as possibilidades, já haviam jogado ali o que tinha no navio para fora, para que o navio não afundasse. O capitão do navio foi até o lugar onde Jonas estava, dentro da embarcação, e pergunta para ele: mas o que é que você está aí fazendo dormindo? Mas o que é que você está dormindo aí? Por que você está dormindo? A embarcação tem afundado, nós vamos morrer. Por que é que você está dormindo? E ele diz para Jonas: Jonas, clama ao seu Deus. Clama ao seu Deus, talvez a gente seja salvo, talvez a gente não morra. Aleluia. E ali eles tiram sorte,
para entender e para saber quem era o culpado daquela situação. Quem é que era o culpado do navio estar afundando? E quando eles tiram a sorte ali para saber quem era o culpado, a sorte cai em Jonas. E eles perguntam para Jonas: mas o que é que você fez? O que é que você fez para a embarcação estar afundando aqui? O que é que você fez a Deus, ao Deus que você serve, para que a gente esteja nessa situação que nós estamos? E Jonas diz que estava fugindo da vontade de Deus. Jonas diz que Deus havia dado uma ordem a ele e ele estava fugindo dessa vontade. E ele diz que a única solução, a única coisa que poderia ser feita era lançá-lo ao mar. Era colocá-lo para fora da embarcação. Aleluia. E aí eles colocam Jonas para fora da embarcação. Primeiro eles oram, tirando a sua culpa, se isentando da culpa pela vida de Jonas, e jogam ele para fora no mar. Aleluia. E Deus manda um peixe para engolir Jonas. E Deus manda um peixe, e esse peixe engole Jonas. E dentro da barriga do peixe, Jonas faz uma oração. Jonas faz uma oração de arrependimento. Uma oração pedindo perdão a Deus por ele ter se desviado da vontade de Deus, por ele ter se desviado do caminho que Deus havia traçado para ele. E assim que ele faz essa oração, o peixe, depois de um tempo, depois de 7 dias, o peixe solta Jonas ali na praia, vomita Jonas na praia. 3 dias, isso, desculpa, 3 dias. Depois de 3 dias, o peixe vomita Jonas na praia. Aleluia, glória a Deus. E ali, depois disso, ele segue a vontade de Deus. Ele vai para Nínive pregar sobre o arrependimento. E ele prega o arrependimento àquelas pessoas. E aquelas pessoas se arrependem. As pessoas da cidade de Nínive colocam roupas de saco, se arrependem, pedem perdão a Deus. O rei de Nínive se arrepende, coloca uma roupa de saco e declara um jejum àquela cidade. Declara um jejum para as pessoas e para os animais. E Jonas se ira com aquela situação, porque Jonas não queria a salvação do povo de Nínive. Jonas não desejava que aquelas pessoas fossem salvas. Então ele fica irado. E ele sobe uma colina alta para observar a cidade, porque ele esperava que aquela cidade fosse destruída. Mesmo com o arrependimento da população, ele esperava que Deus destruísse Nínive, matasse aquelas pessoas. E cantaramanassou aramanás. Aleluia. Aleluia. Então Jonas esperava a destruição daquela cidade. Ele fica ali observando, irado no seu coração, porque ele sabia que aquela população iria se arrepender e que Deus iria salvar aquelas pessoas. E não era isso que ele queria. Aleluia. Irmãos, quantos de nós não tem perdido o amor pelas pessoas perdidas, pelas pessoas que estão no mundo hoje, pelas pessoas que precisam ouvir falar de Cristo Jesus, pelas pessoas que precisam ouvir a palavra de arrependimento? Quantos de nós não tem perdido esse amor? Assim como Jonas, não desejamos mais a salvação das pessoas, não desejamos mais o arrependimento do perdido, do caído. E cantaramanás. Aleluia. Deus tem chamado esta igreja que perdeu a compaixão, esta igreja que perdeu o amor pelas almas, o amor pelos perdidos. Deus tem chamado essa igreja ao arrependimento hoje. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia.
Deus tem chamado essa igreja ao arrependimento. Aleluia. Muitos de nós, irmãos, pregamos às vezes para as pessoas, mas somente para nos livrarmos de uma obrigação, para nos vermos livres de uma tarefa que Deus nos incumbiu. Quantos de nós não pregam assim hoje, sem o amor verdadeiro, sem o desejo para que essa pessoa para a qual você está pregando, para a qual você está falando de Cristo, verdadeiramente se converta, verdadeiramente conheça Cristo? Quantos de nós não tem pregado para as pessoas simplesmente para encher a igreja, simplesmente para dizer para aquela pessoa: vem no culto hoje, para que você seja lembrado, para que você seja visto por ter trago uma pessoa? Aleluia, glória a Deus. Não que isso seja errado, irmãos, nós temos sim que chamar as pessoas para vir à igreja, mas com que intuito nós temos feito isso? Será que o nosso coração verdadeiramente tem queimado pelas almas? Tem queimado pelas pessoas que estão hoje cativas do pecado? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quantos hoje, irmãos, têm usado a desculpa, muitas vezes, do amor, para não pregar aquilo que a palavra de Deus diz, para não pregar as Escrituras verdadeiramente, para não pregar o arrependimento? Eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso com essa pessoa, eu não posso falar que ela está idolatrando um Deus falso. Eu não posso falar que ela está seguindo por um caminho que vai levá-la para o inferno. Eu não posso falar que o pecado que ela tem cometido vai levá-la para o inferno. Porque eu não estaria tendo amor por essa pessoa. Se eu falasse isso, se eu falasse a verdade, eu não estaria amando essa pessoa. Eu vou chatear essa pessoa. Ela vai ficar magoada comigo. Irmãos, mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós devemos sim pregar o arrependimento. Nós devemos sim pregar que Cristo é capaz de transformar o perdido, é capaz de transformar a vida da pessoa perdida, é capaz de livrar essa pessoa do poder e do jugo do pecado. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos sim pregar para as pessoas que estão hoje nos seus vícios, presas em vícios, no álcool, nas drogas, talvez no sexo ilícito. Nós devemos sim pregar para essas pessoas que Jesus morreu para que elas pudessem ser livres dessa vida miserável. E que essa vida vai levá-las para o inferno. Se elas continuarem no caminho, nessa direção, elas irão para a condenação eterna. Jesus quer que nós pregamos isso, mas nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos ter compaixão pelas pessoas. Não adianta nada pregar isso se nós verdadeiramente não amamos as pessoas. Quem é que vai nos ouvir se nós não demonstramos amor pelas pessoas? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, Jesus tem chamado essa geração, essa igreja que perdeu a compaixão e o amor pelas pessoas, pelas almas, ao arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, se a igreja estivesse cumprindo todo o seu papel hoje, se a igreja estivesse vivendo verdadeiramente isso, tudo que eu falei aqui, a vontade de Deus, se a igreja estivesse hoje alerta, acordada, desperta, se a igreja hoje amasse e tivesse compaixão genuína pelas pessoas, o mundo não estaria como está. Não haveria tanta violência, não haveria tantas coisas ruins como tem hoje. Aleluia. Se as coisas estão assim, se tem tantas pessoas se perdendo, se tem tantas pessoas indo para o inferno na nossa frente,
é porque nós não estamos cumprindo aquilo que Deus gostaria que nós estivéssemos cumprindo. É porque nós não estamos sendo verdadeiramente o sal e a luz do mundo como nós deveríamos estar sendo. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo. Então, irmãos, Deus quer nos usar. Jesus quer nos usar como instrumento para propagar a sua palavra, para levar o amor de Cristo ao mundo, para que almas sejam salvas, para que vidas sejam libertas. Aleluia, cada dia mais. E quanto mais o fim se aproxima, quanto mais a volta de Jesus está próxima, mais nós devemos falar do amor de Cristo, mais nós devemos pregar o arrependimento. Quanto mais a vinda de Cristo está próxima, e nós que estamos atentos aos sinais do tempo, nós que somos a igreja que estamos alerta, estamos atentos ao sinal do tempo, nós devemos pregar sobre o amor de Jesus, onde quer que nós estejamos, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, nós devemos falar que Jesus é a salvação do mundo, que Jesus morreu para que as pessoas pudessem ter uma mudança de vida, um encontro com Ele, serem libertas do pecado, da escravidão do pecado. Nós devemos cada dia mais falar deste evangelho que nós dizemos seguir. Nós devemos cada dia mais pregar sobre isso. Não ficar calado, não ficar constrangido. Não é tempo mais de ficarmos constrangidos. Não é tempo mais de ficarmos envergonhados do nome de Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que se envergonha do nome de Cristo, lá no céu, Jesus irá se envergonhar do nome dessa pessoa. No juízo final, Jesus irá se envergonhar do nome dessa pessoa, porque quando ela teve a oportunidade de falar de Cristo Jesus, ela não fez por vergonha. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, para encerrar, Jesus tem nos chamado a esse lugar de arrependimento. E se você hoje se reconheceu em algum desses pontos, se você tem estado morno, se você tem fugido da vontade de Deus, e se você não tem tido a compaixão pelas pessoas do mundo, eu quero que você faça uma análise da sua vida, uma análise sua hoje, e pense se você se enquadra nesses pontos. E talvez você diga: eu não me enquadro em nada disso. Eu sou fiel a Deus, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu busco a Deus incessantemente, eu prego a palavra de Deus onde quer que eu esteja. Mesmo para você, a Bíblia diz que aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia, e aquele que se diz santo, santifique-se mais. Então esse é um chamado para todos nós. Se nós nos reconhecemos hoje nessa situação, se nós não temos sido a igreja que Jesus espera que nós sejamos, se nós não temos cumprido a vontade de Deus, nós precisamos nos arrepender e mudar de atitude. Arrependimento vem do grego metanoia. Metanoia é mudança de pensamento, é mudança de atitude. O arrependimento é seguido de uma mudança de atitude, de uma mudança de comportamento. Aleluia, glória a Deus. Jesus tem nos chamado para esse lugar de mais intimidade, esse lugar de maior fome e sede da presença dEle, esse lugar onde o nosso óleo não se acaba, onde o óleo não acaba. E cantará manás. Será que hoje, se Jesus voltasse hoje, nós teríamos reserva de óleo nas nossas lamparinas?
Ou será que nós seríamos como as virgens loucas, que não tinham óleo? Aleluia! Glória a Deus. Então é isso, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que Deus nos leve a esse lugar de arrependimento, não só hoje, mas todos os dias, porque todos os dias nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar para Cristo, nós precisamos estar na presença dEle, em intimidade com Ele. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade.